Salve Maria Santíssima. Vamos falar sobre o nosso querido Santo Antônio de Pádua. E um dos livros que eu estou usando como base é esse, Espiritualidade de Santo Antônio, da editorial franciscana. Santo Antônio, uma das bases da sua espiritualidade, das suas pregações, é a penitência. Eu falava em outra live sobre a penitência e a alegria. Sem dúvida, Santo Antônio, ele sabia que a verdadeira alegria vem de um coração penitente, de uma alma penitente, de um corpo penitente. Por isso, na maioria dos seus sermões, ele falava sobre o sacramento da penitência, mas também essa virtude, da penitência. Esse ato de mortificar-se, de renunciar à própria vontade, de não nos deixar uma vida fácil, cômoda, mas uma vida profunda em Deus. Vai falar o seguinte: a penitência como virtude, como sacramento, é o argumento dominante dos escritos do doutor evangélico, que é o título que Santo Antônio tem como doutor da igreja, doutor evangélico. Raras são as páginas em que não se ouve pelo menos um eco dela, ou seja, da penitência, ou como sacramento ou como virtude. Também quando recomenda ao pregador a santidade de vida, o constante bom exemplo, a perícia na ciência sagrada, a liberdade e a força da palavra. Falo em função do fim principal, levar deste modo o ouvinte a uma conversão sincera, plena e duradoura. Uma conversão sincera, plena e duradoura. A concepção moral penitencial aparece considerada como a ideia fundamental, a ideia-chave da doutrina antoniana. A pregação tem também eficácia preservadora, uma ação terapêutica de preservação, ou melhor, prevenção e manutenção. A penitência, para que a gente possa, de fato, vencer muitas tendências, muitas tentações, como um remédio que previne e mantém a nossa vida na graça. Não que só isso baste, só a penitência. É preciso muitas outras coisas junto à penitência, óbvio, Santo Antônio bem sabia disso e bem instruía acerca disso. Não obstante, é sobretudo aos que jazem no pecado e no vício, a quem se dirige a palavra convertei-vos. Antônio escreve que é preciso despertar do letargo espiritual toda espécie de pecadores, os soberbos, os avarentos, os gulosos, os luxuriosos, e isto com urgência premente e solicitude, já que qualquer demora é perigosa para viver nesses pecados ou em quaisquer outros. Sem hesitação, o mensageiro de Deus não deveria sequer perder tempo pelo caminho a cumprimentar ou a responder às saudações. A rede lançada ao mar, e que aprende toda espécie de peixes, é para o santo símbolo eloquente da pregação, que deve fazer morrer no mundo todo o mal, oferecer o arrependido como vítima viva a Deus, reconduzi-lo à unidade da igreja. É onde o pecado mais atua e corrompe, que o missionário mais tem a fazer, diz o santo. Antecipando-se a Dante Alighieri, que o mundo é uma selva escura, fria e infestada de feras, entre as quais as mais tremendas são a gula, a luxúria, a avareza e a rapina. Contudo, perante corações de tranquilo ou basalto, o missionário não deve desperdiçar lágrimas, nem anunciar a palavra. Seria como lançar pérolas aos porcos. Os soberbos e os avarentos, duros como a prensa, pisam e espremem os pobres e miseráveis. Arrancam-lhe de forma violenta a pele, devoram-lhes a carne, trituram-lhe os ossos, são incorrigíveis e, portanto,
que sejam abandonados a si próprios. Como multiformes são os pecados, também multiforme deve ser a pregação evangélica. Ou seja, como existem vários tipos de pecadores, é preciso também uma inspiração, né, para ter várias formas de anunciar com ousadia e intrepidez o Evangelho. Existem pecadores engolfados nas coisas temporais, os que romperam a relação íntima com o Senhor, os que se encontram ressequidos por faltar-lhes a água da graça, os estéreis de boas obras. A todos vai dirigida bem pesada a palavra de vida. E se Jesus caiu, colocado aspas aqui, né? E se Jesus caiu em pecado em algum dos seus membros, devemos ajudá-lo a erguer-se com palavras de oração. Entenda, não é que Jesus tenha pecado. Jesus nunca pecou, né? Jamais. São João de Ávila, ele até explica muito bem essa questão aqui. Que se a gente não aprofunda bem, parece uma heresia, né? O que está sendo falado aqui. O que está sendo dito aqui não é que Jesus pecou. Está querendo dizer que muitas vezes nós, que somos um outro Cristo como batizados, caímos e ferimos o corpo místico de Cristo. E por isso é necessário ser reerguido pelo Senhor. É nesse sentido. Bem-vinda, Lidiane. O maligno tenta invalidar muitas vezes nessa busca de penitência. O maligno invadiu Saul. Agora ele empurra suas vítimas de pecado em pecado. Então é interessante que Santo Antônio de Pádua, ele tinha uma pregação muito ligada a isso. A penitência, ao dia do juízo, a brevidade da vida, a preparação para a morte. Então Santo Antônio de Pádua, na sua boca, ele era chamado também, por conta da sua boca ser firme contra o pecado, contra os vícios e contra os hereges, ele era chamado também martelo dos hereges. Aquele que combatia todo erro sutil, toda artimanha maligna que quer destruir a verdade da Santa Igreja, que é coluna e sustentáculo, né? Então aqui é um pouquinho sobre Santo Antônio. Suas pregações são eloquentes, e é como fala o padre Antônio Vieira. Ele pregava, assim como São João Batista, né? Para os olhos, pelo testemunho, e para os ouvidos, com as palavras. Era tão forte a pregação de Santo Antônio que muitas vezes as pessoas a quilômetros e quilômetros de distância conseguiam ouvir nitidamente, como se estivesse bem pertinho dele. É tanto que alguns maridos começaram a proibir as esposas de irem para as pregações de Santo Antônio. Dava milhares de pessoas nesses sermões, né? E uma vez uma mulher estava muito distante, né? Sem dúvida mais de 5 quilômetros de distância. E o marido perguntou: o que é que você está olhando? Ela: eu estou ouvindo a pregação deste homem santo, Antônio, do padre Antônio. E aquele: mulher, você está louca? Ela: venha, escute também. E de repente aquele homem, a mais ou menos mais do que 5 quilômetros de distância, começa a ouvir nitidamente a pregação de Santo Antônio. E depois ele começa a ser alguém muito próximo de Santo Antônio, se converte e começa a ter uma vida virtuosa. Esse é apenas um dos prodígios que aconteciam nas pregações de Santo Antônio, né? Acontecia conversões profundíssimas. Os grandes pecadores, aqueles que pareciam incorrigíveis, quando ouviam da boca de Santo Antônio o anúncio da palavra, eles eram tomados por grandes lágrimas, né? Uma vez vieram 10 ladrões para ouvir a pregação de Santo Antônio. E eles saíram dali transformados. Alguns perseveraram por algum tempo e morreram, né, em Deus. Outros acabaram se obstinando, voltando ao mau caminho, se obstinando no mal, né? E tiveram um fim muito triste, né?
E um desses voltou para contar para um dos franciscanos que ele era um dos ladrões que tinha ouvido de Santo Antônio a pregação e tinha se convertido. E uma das penitências que Santo Antônio deu para ele foi ele teria que ir algumas vezes, se eu não estou equivocado, em peregrinação para Roma, e após aquela última peregrinação já estaria próxima à morte dele, né? Então ele já idoso, ele conta isso para um dos franciscanos, que ele era um daqueles ladrões convertidos. Então, nos aproximemos, procure conhecer mais as pregações de Santo Antônio, né? Também, não só a pregação, mas a vida. Ele é doutor da igreja, mas as pessoas conhecem tão pouco. Isso é lamentável, né? Às vezes fazem 1000 superstições acerca de Santo Antônio. É lamentável como a nossa fé é reducionista e às vezes não seria nem fé. É uma subversão, uma distorção da fé, né, em relação a este glorioso santo. Que Santo Antônio rogue por nós. O livro que eu usei como base para ler alguns trechos foi esse, sobre a espiritualidade de Santo Antônio. Salve Maria, que Deus abençoe a cada um de nós. Santo Antônio, rogai por nós.